Você vai ver como garantir 4 pontos na P3 de 2019 em menos de 10 minutos. Então vamos lá, tem aqui a questão 1, tem um campo, pede para mostrar que esse campo é conservativo. Esse campo tem apenas duas componentes, P e Q. Então, para saber se ele é conservativo, eu vou ter que utilizar a seguinte informação. Eu quero saber se o PY é igual ao QX. Se for, sob certas condições, é conservativo. Se não for, com certeza não vai ser conservativo. Então, nesse caso aqui, eu vou escrever o seguinte, olha, a derivada parcial do P em relação a Y. Então, seria a derivada parcial de número de óleo elevado a x vezes o cosseno de Y mais o Y em relação a Y. Olha, aqui eu vou derivar apenas o cosseno de Y, que é menos seno de Y, então fica número de óleo elevado a x vezes o menos seno de Y, e a derivada do Y é igual a 1. Por outro lado, eu sei que a derivada parcial do Q em relação a x é derivada parcial aqui do x menos número de óleo elevado a x vezes o seno de y. A derivada desse x aqui é 1. E aqui eu derivo apenas a exponencial, porque o seno de y é constante, ele sai para fora, então é derivada da exponencial exponencial, e tem aqui o seno de y. Então, eu notei aqui que, de fato, a derivada parcial do p em relação a y e do q em relação a x são iguais. Isso garante que é conservativo? Não, né? É um indício de que é conservativo. Para você ganhar todos os pontos aqui da questão, fala aqui, como f é suave em R2, e R2 é um conjunto aqui aberto e simplesmente conexo. Aí, agora sim, eu sei que isso daqui garante. Então, o fato de que PY é igual a QX basta ou é suficiente para garantir que F é conservativo. E aí, além disso, pediram aqui para encontrar uma função potencial F. Até agora ainda foi 2 minutos, né? 2 minutos e 20 segundos. Vamos encontrar F. Para encontrar F, eu tenho que lembrar a definição da função potencial. É uma função cujo gradiente dela é igual a o Fzão. Então, o que é o gradiente? A derivada parcial em relação a x e y é igual a Fzão, que tem componentes P e Q. Então, eu vou montar um sistema aqui, que a derivada parcial do F em relação a x e y, respectivamente, são P e Q. Só que eu já vou substituir quem que é o P e quem que é o Q. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Então, o P vai ser número de óleo elevado a x, vezes o cosseno de y, mais o y, e o Q é o x, menos número de óleo elevado a x, vezes o seno de y. E aqui é só montar o esquema. Essa primeira igualdade você integra, então f é integral em relação a x, então eu vou integrar apenas o número de Euler elevado a x, que é o próprio número de Euler, e eu repito o cosseno. E a integral do y é xy, já que o y é uma constante. E quando eu estou integrando aqui, eu vou adicionar uma constante, que é simplesmente uma função que depende da outra variável, que é ali o y. Agora eu pego essa informação aqui, eu derivo em relação a y, a derivada do cosseno de y é menos seno, então fica assim. E dessa parte aqui, em relação a y, é x, né? Que a derivada do y é 1. E a derivada de uma função que depende só de y, que é uma derivada ordinária, vira g'. E aí, por fim, eu vou comparar. De verdade, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou copiar isso aqui. E aí, eu vou agora colar essa informação. Vamos lá, colar aqui essa informação. Igualando, porque as duas são iguais. As duas são exatamente iguais à derivada parcial do f em relação a y. E nós vemos aqui que o x corta com x, menos a exponencial de seno de y corta com menos a exponencial de seno de y. E eu ganho que o g' é igual a zero. Significa que se a função tem uma derivada igual a zero, quem que é a integral dela? Significa que a integral é uma constante, né? A integral de zero é uma constante. Então, quer dizer que a função é constante. E essa função é constante, como aqui está escrito assim, olha, encontre uma função potencial, se eu substituo esse g igual a c aqui, eu encontro todas as funções potenciais. Mas como pediu uma, eu posso pegar o c, o que eu quiser.
E aí eu vou escrever, deixa eu botar aqui uma cor melhor, eu vou escrever tome C igual a 0. Então, realmente, eu já tenho aqui o gabarito aqui da parte 1 da questão. Aí eu vou adicionar aqui uma nova página. Deixa eu pensar aqui como é que eu faço. Eu preciso diminuir aqui. Vou adicionar aqui uma nova página. Vou escolher uma página assim. E vamos voltar aqui para a questão, né? Então, voltando aqui para a solução da questão. Isso significa que o f, que é a função, uma função potencial, é exatamente essa expressão aqui, utilizando que o g é igual a um c que eu tomei como sendo zero. Então, f é número de Euler elevado a x, vezes o cosseno de y, mais x vezes y. Aí, feita aqui essa parte 1, que eu vou escrever assim, vamos para a parte 2. Pede para calcular a integral de linha ao longo aqui de uma curva C, integral de linha do campo F, né? Em que C é o arco de circunferência que une esse ponto a esse ponto. E quando o campo é conservativo, significa que ele é independente de caminho, né? A integral de linha independe de caminho, quer dizer que não importa qual que seja o caminho. Falou que é um arco de circunferência, poderia ser qualquer coisa, não me importa que é um arco de circunferência. A resposta vai ser a mesma. Eu só preciso apenas desse ponto aqui inicial A e esse ponto final B. Utilizando aqui o teorema das integrais de linhas. Então, eu vou escrever que a integral do f, como f é igual ao gradiente de fzinho, pelo teorema fundamental das integrais de linha, isso é o valor da função f no ponto final, menos o valor do f no ponto inicial. E aí, eu vou liberar aqui um espaço aqui, só para eu poder calcular quanto é que vale o f em cada um dos pontos. Olha, o f no ponto B, quem que é o ponto B? É o ponto final, é 1, 0. Então, vou avaliar o f no 1, 0. Quer dizer que o y é 0. Se o y é 0, essa parte aqui vai zerar. Aqui vai ficar o cosseno de 0, que é 1. E aqui vai ficar o número de Euler elevado a 1. Então, fica o número de Euler elevado a 1 vezes o cosseno de 0 mais 0. E é só o número de Euler. Agora, o A é um ponto estranho, tá? Às vezes a pessoa pensa que pode estar errando a questão, porque a resposta vai ficar muito feia, porque é menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Mas não, é só substituir que vai dar certo. Então, é f em menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. E aí, é literalmente substituir. Então, é o número de Euler elevado a menos raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de raiz de 2 sobre 2. Isso daqui não é notável, fica feio assim mesmo. Mas, aí aqui o menos raiz de 2 sobre 2, vezes raiz de 2 sobre 2. Aí o raiz de 2 com raiz de 2 vira 2, cancela aqui com 2, então aqui é menos meio. Então, literalmente aqui menos meio. E aí, eu sei aqui que pelo teorema fundamental da integral de linha, a resposta vai ser o f avaliado no B, que foi o número de Euler, menos o f avaliado no A, que é o número de Euler elevado a menos raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de raiz de 2 sobre 2, menos meio, só que quer ficar positivo, então fica mais meio. Então, olha, 8 minutos e finalizamos aqui essa questão. Temos aqui menos de 1 minuto, basicamente, um pouco mais de 1 minuto para responder a última, mas vai dar tempo. Eu tenho um campo e C é uma curva fechada simples orientada positivamente. Isso daqui está gritando, aplica teorema de Green, são as condições de teorema de Green. Determine a relação entre as constantes A e B, de modo que essa integral seja igual à área limitada pelas curvas. Então, pelo teorema de Green, que eu posso aplicar porque até sublinhei as condições, eu sei que a integral do f dr sobre C vira a integral dupla ao longo aqui sobre D, né, que é a região delimitada por C, de qx menos py. Só que quem que é qx? Esse é o quê? A derivada do que em relação a x? É o A. Quem que é o py? Esse é o p. A derivada disso em relação a y. É claro que é o b, né? Aqui fica menos b. Então, essa é a integral aqui. E eu quero que essa integral seja a área limitada pela curva C, tá? A área limitada pela curva C. Então, eu quero que isso seja igual à área de D. Mas eu sei que a área da região D é somente ali a integral do 1.
sobre a região D. Então, eu tenho que ter essa expressão igual a 1. Então, basta que deixa eu pegar aqui uma cor melhor, A menos B seja igual a 1, ou seja, que o A é igual a 1 mais B. Olha, pessoal, perdi aqui, passei 20 segundos do tempo, mas também estava explicando, né? Se isso daqui estivesse fazendo a prova, eu teria respondido em bem menos de 10 minutos. Então tá aqui, ó, 4 pontos ganhos em menos de 10 minutos e com explicação.